caríssimos alunos, professor Gilson, com uma videoaula de matemática. Nessa oportunidade nós estaremos abordando conteúdos que foram utilizados na aplicação da avaliação diagnóstica, avaliação que vocês fizeram lá na escola. Então, baseado nos resultados que nós percebemos quando vocês fizeram a avaliação, nós fizemos um planejamento. Então, aqui são conteúdos básicos que nós precisamos para desenvolver um bom trabalho desse ano letivo 2023. E nós vamos fazer uma revisão desses conteúdos. Sejam todos muito bem-vindos e vamos à aula. Então, vejam só, aqui nós temos o material que foi elaborado. Isso aqui foi baseado na avaliação de vocês. Veja, o primeiro conteúdo que nós abordamos lá na avaliação diagnóstica foi razão e proporção. Então nós vamos tratar primeiramente do que vem ser razão. Ok? Aí veja só, aqui eu tenho um conceito. Ó. Então, o conceito de razão. Razão está ligada a quociente. Ou seja, a razão é o quociente de dois números. Já a proporção é a igualdade entre essas duas razões. Professor, eu não entendi nada. Fica tranquilo, calma que a gente só começou a aula. Então, olha um exemplo aqui de razão. Veja só, em uma sala de aula tem 50 alunos no total. Desses 50 alunos, 30 são meninos e 20 são meninas. Aí eu quero determinar a razão descrita. Então, qual é a razão que eu quero? Primeiro, eu quero a razão entre meninas e a quantidade total. Veja só, quando eu falo em razão, automaticamente eu já estou falando em fração. Então, sempre na parte de baixo, fração é isso aqui, né? Olha, isso aqui é uma fração, 20 sobre 50, ou seja, 20 50avos. Então, quando eu falo em razão, eu estou falando em fração. Se eu estou falando em fração, vai existir sempre o numerador, que é o número que está em cima, e o denominador, que é esse númerozinho que está aqui embaixo. Então, a razão ela sempre vai ser escrita assim. O valor total ele vai ser sempre o denominador. E a quantidade que você está querendo tirar do valor total é o numerador. Então, nesse caso aqui, ó, a razão entre o número de meninas e o total de alunos, meninas são 20. Total de alunos, 50. Então a razão é escrita 20 sobre 50. Então isso aqui é uma razão, 20 50avos. Ou seja, o número de meninas está para o número total de alunos. Então veja só, eu tenho aqui um conjunto, vou chamar de conjunto A. Dentro desse conjunto A eu vou colocar essas figuras aqui. Então eu quero montar uma razão. Veja só, eu tenho círculos dentro do conjunto e tem triângulos. Então eu tenho dois tipos de figura dentro desse conjunto. Eu quero montar uma razão. Primeiro, eu vou montar a razão. Olha aí. Então, dentro da matemática, toda vez que se falar em razão, a gente está falando de uma fração. Razão é igual fração. E fração é igual divisão. Né? Então, quando eu falo razão, eu estou falando fração e eu estou falando divisão, que é a mesma coisa. Aí eu quero montar uma razão. Quero montar a razão dos círculos. Então, como ficaria a razão dos círculos? Traço de fração. Denominador é o total. Quantas figuras eu tenho? 5, 9. 9 no denominador. Como é a razão de círculos, eu tenho quantos círculos? 5. Então vai ficar 5. Então 5 numerador e o número total de figuras no denominador. Professor, sempre nessa ordem? Sempre nessa ordem. Embaixo é o total. Em cima é a parte que me interessa. Quando eu falo parte que me interessa, é a parte que eu estou pedindo aqui, ó. Então eu quero montar uma razão do círculo, de círculos dentro desse conjunto aqui, ó. Então é círculos
em razão do total, ok? Então a gente diz que 5 está para 9, 5 sobre 9, ou 5 nonos, 5 nonos. Agora se eu quero montar razão de triângulo, agora ficou fácil. Razão de triângulos. Bom, embaixo, número total, continua 9. Em cima, o que me interessa? O que me interessa é a quantidade de círculos, então seria 4 nonos. Agora, olha uma coisa interessante. Se eu pegar a razão de círculos e somar com a razão de triângulos, aí vai ficar 5 mais 4, 9. Denominador igual, eu só repito, 9 dividido por 9, 1. Ou seja, um conjunto inteiro. Interessante, né? Esse 1 aqui, ele está dizendo para mim que é o conjunto inteiro, total, como se fosse 100%. Né? Olha aí. Então, vejam só, 5 nonos é a razão de círculos, 4 nonos é a razão de triângulos. Então, em relação a esse conjunto aqui, né? Então, quando eu somo a razão de círculos com a razão de triângulos, aí vai ficar, tem que dar sempre o número inteiro, porque um inteiro quer dizer o conjunto inteiro aqui, ó. E aqui a gente já tem uma regra de soma de frações, né? Quando eu estou somando duas frações e os números de baixo são iguais, eu repito esses números de baixo e somo os números de cima. Na regra ela diz, repete o denominador, né, conserva o denominador é o de baixo, e soma os numeradores. Ok? E como razão é divisão, eu posso dividir. 9 dividido por 9 vai dar 1. Então deu 1 inteiro. Então, numa fração do tipo 3/5, por exemplo, o número que está em cima eu chamo de numerador e o número que está embaixo eu chamo de denominador. Se o número de baixo, veja só, se o número de baixo for maior que o número de cima, eu chamo de fração própria. E no outro caso, se o número de cima for maior do que o de baixo, ou seja, o numerador for maior que o denominador, eu chamo isso aqui de fração imprópria. Isso aqui coisa estranha? Não é estranho, veja só. Imagine que de um conjunto eu divido em 3 partes e eu quero tirar 5. Que pode ser uma coisa dessa, né? Você dividir em 3 partes e você tirar 5. Então é porque eu preciso de 2 conjuntos. Eu preciso olha aí. Então eu vou precisar de 2 conjuntos, olha. Porque eu preciso dividir em 3 partes e eu tenho que tirar 5. Então eu vou tirar 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, tem um inteiro, olha aí, tem um conjunto inteiro, mais um outro conjunto aqui, olha, que eu dividi em 3 partes e eu tirei 2. Ih, começou a complicar. Então, o que é a fração imprópria? É uma fração que o numerador é maior que o denominador. Essa fração aqui, quando o de cima é maior do que o de baixo, é uma fração que ela me dá partes inteiras. Olha aí, ela me dá um conjunto inteiro. Ele me diz que eu tenho que dividir sempre em 3 partes. Então eu dividi o conjunto em 3 partes. Olha aí. E aí eu tenho que tirar 5 partes. Para isso eu preciso de 2 conjuntos. Então 2 conjuntos. Professor, por que 3 elementos? Porque o denominador é 3. O total é 3. E aí para eu tirar 5 partes, eu vou tirar 3 do primeiro conjunto e tirar 2 do segundo conjunto. Só que quando eu tiro 3 partes do primeiro conjunto, na verdade eu estou tirando o conjunto inteiro. E o que eu estou fazendo com o outro conjunto?
eu dividi ele em 3 partes, aqui o número 3, e eu tirei 2 partes, aqui de cima. Então seria 1 mais 2 terços, que nós podemos escrever assim, 1, 2 terços. 1 inteiro e um outro conjunto que foi dividido em 3 partes e foi tirado 2. 1, 2 terços. Esse número aqui, ele é chamado de número misto. Número misto. Por que misto? Porque ele envolve uma parte inteira e uma parte fracionária. E só é possível obter o número misto a partir de uma fração imprópria. Ok? Só para a gente conhecer um pouco mais sobre fração. Só que a matemática ela tem atalhos, né? Para eu escrever essa fração imprópria como número misto, eu posso fazer o seguinte: eu pego de cima e divido pelo de baixo. Então eu tenho 5 dividido por 3. Pessoal, quando eu vou fazer a divisão por 3, eu vou usar sempre a tabuada de 3. Olha só, 1 vezes 3, na verdade começa do 0, né? 0 vezes 3, 1 vezes 3, 2 vezes 3, 3 vezes 3, eu vou só até aí. Então, o que eu preciso? Se eu estou dividindo 5 por 3, eu preciso de um número que, quando eu multiplicar por 3, ele chegue perto do 5. E eu vou descobrir esse número aqui. Ó. Veja que eu montei uma tabuada de 3, porque a minha divisão é por 3. O meu divisor é o 3. Então, eu preciso de um número que multiplique o 3 e chegue mais perto do 5. Ou seja, eu preciso de um número no quociente para multiplicar o divisor para chegar o mais perto possível do dividendo. Veja só, se eu colocasse um 0 aqui, 0 vezes 3, 0. Passou longe do 5. Se eu colocasse o 1, 1 vezes 3 dá 3. Chegou perto. Vamos ver se eu chego mais perto. Se eu colocar um 2, 2 vezes 3 dá 6. Olha aqui. Quer dizer, aí já passou do 5. Ah, professor, não pode passar? Exatamente. Tem que ser igual ou menor. Então, não é o 2. Se não é o 2, é o que está antes dele. Então, é o 1. 1. Porque 1 vezes 3 é 3. Esse aqui é o 1. Esse 3 é esse que está aqui. E esse resultado aqui é o que eu vou colocar aqui. Ó. Aí fica assim, ó, 1 vezes 3 dá 3. Mas, veja só, o número que eu peguei para dividir era o 5. Então eu faço 5 menos 3 para ver o resto que sobra aqui. Ó. Né? Aí 5 menos 3 dá 2. Parei aí, porque eu quero um número misto. Aí como é que eu escrevo o número misto? Vou escrever aqui do lado. Pego a parte inteira. E agora eu vou montar a fração. Eu pego o que sobrou sobre o divisor. Tá aí. Então 5 terços é igual a 1 2 terços. Ok? Aí é só uma pincelada, tá? Então 1 2 terços. Quer dizer, tem 1 inteiro e 2 terços. E é interessante que dá pra gente ver isso mesmo. Ó. Se eu tenho 5, vamos colocar aqui 5 bolinhas. E eu vou dividir para 3 pessoas. Tá aí. Vamos ver quanto cada um vai ganhar. Um para esse, um para esse, um para esse. Ainda dá um para cada um? Não, porque só tem 2. Então quer dizer, cada um ganhou um, tá aqui, ó, esse um inteiro. E sobrou ainda 2 bolinhas para dividir para os 3 meninos. Sobrou ainda 2 bolinhas para dividir para os 3 meninos. E se eu ver isso aqui na divisão? Eu tinha 5 bolinhas para dividir para 3 meninos. Cada um menino ganhou uma, tá aqui, ó. E sobrou ainda 2 bolinhas para dividir para os 3 meninos. É isso que a matemática está falando. O que eu acho interessante da matemática é que ela fala contigo. Só que tu tem que entender o que ela está dizendo, né?
Tu tem que te esforçar para entender, mas ela fala contigo. Então, quando você coloca 5/3, você não está falando simplesmente 5/3, você está falando muita coisa. Você está falando que tem 5 biscoitos para dividir para 3 meninos. Então isso significa que cada menino vai ganhar um biscoito inteiro e vão sobrar 2 que vão para ser dividido para os 3. E quando eu paro aqui, eu estou indicando que sobrou. Olha o resto aqui em cima. Olha o resto da divisão aqui em cima. A isso aqui nós damos o nome de número misto. Aí veja aí nesse exemplo. Tem uma sala de aula. Essa sala de aula tem 50 alunos no total. E dentro dessa sala de aula tem 30 meninas. Aí eu quero montar a razão de meninas e de meninos. Então, quando eu vou montar a razão, a primeira coisa que eu observo, qual é o total? 50. Porque esse número vai ficar aqui embaixo. Agora eu vou para cima, eu vou para a parte que me interessa. Número de meninas, 30. E eu quero montar a razão agora de meninos. Primeiro eu vou para a parte de baixo, que é o total. Total de alunos. Quantos meninos eu tenho nessa sala? Veja só. Se na sala total são 50 e 30 são meninas, significa que 20 são meninos. Então 20 é o numerador. E aí eu tenho a razão de meninas, que é 30 sobre 50, e tenho a razão de meninos, que é 20 sobre 50. Aí veja só, olha o que é interessante. Se eu apagar tudo isso aqui, se eu apagar isso aqui, eu vou ficar só com a fração. Então eu não tenho mais contexto aqui, simplesmente eu tenho fração. Eu tenho uma fração 30 por 50 e uma fração 20 por 50. Como o denominador é maior, nas duas, elas são duas frações próprias. E se eu tenho fração, eu posso trabalhar com essa fração, eu posso simplificar a fração. Simplificação. E o que é simplificação? Simplificar uma fração é obter uma fração que represente a mesma quantidade dessa, mas com números diferentes dessa inicial aqui. E uma das formas de simplificar uma fração é dividindo. Eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então vai ficar 30 dividido por 2 dá 15, e 50 dividido por 2, 25. Ainda consigo simplificar? Sim, eu posso dividir por 5. Sempre, isso aí é regra. A matemática ela tem umas regrinhas que ela segue aí, ó. E se eu não obedeço essas regras, o bicho pega pro meu lado. Então, regra. O número que eu usar para dividir em cima, eu tenho que usar para dividir embaixo. Sempre, sempre, sempre. Então, simplificando aqui, 15 dividido por 5 dá 3, 25 dividido por 5 dá 5. Quer dizer, existe uma fração equivalente a essa aqui, que é 3/5. Né? Quer dizer, simplificando essa fração, eu achei uma mais simples, 3/5. E essa fração aqui não dá mais para simplificar, porque em cima só dá para dividir por 3, e embaixo só dá para dividir por 5. Quando isso acontece, eu digo que ela é uma fração irredutível. Acabou, morreu aí. Agora, olha uma coisa interessante. 30 sobre 50. Se eu cancelar esse zero de cima com esse zero de baixo, eu já achei a fração equivalente. Ó. Opa, foi mais simples. Quando eu corto o zero de cima e o zero de baixo, na verdade eu estou dividindo por 10. Olha aí, 30 dividido por 10 dá 3, 50 dividido por 10 dá 5. Então encontrei uma fração mais simples. Fazendo a mesma coisa aqui, ó. Qual é a fração equivalente aqui? Isso é cancelar. 2 sobre 5. Pessoal, mas isso não quer dizer
que quando eu tenho 15 sobre 25, eu posso cortar esses 5 aqui não, viu? Não tem nada a ver isso aqui, viu? Eu só posso fazer isso com 0. Aqui eu teria que dividir como eu fiz aqui em cima. 15 por 5, 25 por 5. Aqui quando eu cancelo 0, na verdade eu divido por 10. Estou dividindo por 10, né? Está por trás aí do cálculo. Ok? E aí está a fração simplificada. Pessoal, eu quero mostrar para vocês essa ideia da simplificação de uma forma mais clara. Veja só, eu tenho aqui 3 figuras que estão divididas em partes iguais e que eu estou tomando partes delas. Então, por exemplo, essa aqui é uma figura que foi dividida no meio e eu tirei uma parte, ou seja, foi dividida em 2 partes e eu tirei uma parte. Então é um meio. Essa figura eu já dividi em 4 partes e eu tirei 2 partes. Já essa figura aqui foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e eu tirei 4 partes. Ok? São frações diferentes? Sim, olha, 1 meio, 2 quartos, 4 oitavos. Agora, se você olhar na figura, presta atenção assim, de uma forma geral. Olha, dividido no meio, peguei a metade. Dividido no meio, peguei a metade. Dividido no meio, peguei a metade. Quer dizer, se você tem uma barra de chocolate e você parte ela no meio e tira a metade, você tem a fração em meio. Se você tem uma barra de chocolate e você divide em 4 pedaços e você tira 2 pedaços, veja que você também dividiu no meio. Olha aí, você também está pegando a metade, melhor dizendo, né? E se você tem a mesma barra de chocolate e você divide em 8 pedaços, mas você tira 4 pedaços, você está tirando a metade também. É isso que é a fração equivalente. Veja que a quantidade que eu estou tirando, ela não mudou. Ela só foi dividida em mais pedacinhos. Mas se eu juntar esses pedacinhos, ele vai dar igual às outras frações. Por isso eu posso dizer que a fração 1 sobre 2 ela é equivalente à fração 2 quartos, que é equivalente à fração 4 oitavos. Elas são formadas por números diferentes, mas elas representam a mesma quantidade. E olha o que é interessante. Se eu tenho, por exemplo, a fração 1 meio e eu multiplico de cima por 2 e o de baixo por 2, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. Olha aí. E se eu pego a fração 1 sobre 2 e eu multiplico por 4, 1 vezes 4 dá 4, 2 vezes 4 dá 8. Olha aí. Então a fração 1 meio é só multiplicar o de cima e de baixo por 4 que eu encontro uma fração equivalente que é 4 oitavos. Isso são frações equivalentes. Né? Essa ideia de frações equivalentes ela é muito importante quando você está trabalhando a soma de frações, aquele negócio do MMC, aquela coisa toda, ela envolve isso aqui. Ó. Agora, olha o que eu vou fazer com essa figura aqui. E agora? Ficou como? Dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dividido em 16 partes, e eu tirei quantas? Tirei 8 partes. Veja que em tudo você está dividindo uma quantidade e tirando a metade. Ó. Dividi em 16, tirei 8. Dividi em 4, tirei 2. Dividi em 2, tirei 1. Quer dizer, eu tirei sempre a metade. Né? Olha aí, 8, 16 avos. E se eu quero daqui passar para cá, o que eu faço? Eu vou dividir por 8. 8 dividido por 8 dá 1. 16 dividido por 8 dá 2. Olha aí. Então, a fração equivalente, na verdade, ela só acontece isso. Ela tem uma divisão em partes diferentes, mas a quantidade que você está tirando é, escuta a palavra, proporcional. Né? Veja que aqui sempre eu estou tirando a metade. Então, a proporção está sendo essa, sempre da metade. Sempre estou tirando a metade, sempre estou tirando a metade. Ok? Espero que aí vocês compreendam melhor essa questão aí de fração. Então eu posso dividir ou multiplicar a fração pelo mesmo número.
para encontrar uma fração equivalente. Olha aí, eu tenho duas frações aqui, ó, 3/4. Eu posso encontrar frações equivalentes multiplicando. Vou multiplicar aqui por 2, aqui por 2. 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 2 dá 8. É a fração equivalente. Eu posso encontrar outra equivalente a partir dessa, ou voltar para essa aqui e multiplicar, por exemplo, por 3. 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 3 dá 12. Posso encontrar outra. Eu pegar essa daqui e multiplicar por 4 agora. 4 vezes 4 dá 16, e 3 vezes 4 dá 12. 3/4, 6/8, 9/12 e 12/16, todas são frações equivalentes, porque foram encontradas a partir de uma fração em que eu multipliquei o numerador e o denominador pelo mesmo número. Quando eu procuro fração equivalente, eu posso multiplicar ou eu posso também dividir. Por exemplo, aqui, dividir por 3, dividir por 3. 10 dividido por 3 não dá exato, porque 3 vezes 3 dá 9 e 4 vezes 3 dá 12. Então estaria aqui no meio, ó. Tem que ser um número inteiro. Quer dizer, 3 vezes 3 dá 9, mas eu precisava que desse 10. 4 vezes 3 dá 12, mas eu precisava que desse 10. Então não dá para dividir por 3. Professor, mas o de baixo dá, mas tem que ser os dois pelo mesmo número. Então eu dividir por 2, dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 15 dividido por 2, opa, não dá. Então não dá para simplificar por 2. Agora por 5 dá. 10 dividido por 5 dá 2. 15 dividido por 5 dá 3. E aqui eu já encontrei uma fração irredutível, que é a 2/3. São dois números primos, ou seja, só dá para dividir por ele mesmo e por um, então não dá mais para a gente continuar. Veja que se você vai encontrar frações equivalentes multiplicando, isso aqui vai para o infinito. Já se você for encontrar frações equivalentes dividindo, chega um momento que acaba. Então, retornando aqui para a nossa apostila, exatamente isso que ele diz aqui. Olha. Então, eu tenho 50 alunos na sala de aula, 30 meninos, 20 meninas, e eu posso montar a razão. Então, a razão de meninas é o número de meninas dividido pelo número total de alunos, que simplificando dá 2/5. Aí ele está pedindo aqui, ó, escreva a razão entre o número de meninos e a quantidade total de alunos. Aí essa aqui vocês já fazem, tá? Façam aí. Aí eu passo para a segunda parte aqui, ó. Determine o valor de x nas proporções abaixo. O que é proporção? Ele diz aqui em cima, proporção é a igualdade entre duas razões. Então quer dizer, se eu pego duas razões e igualo, aí eu já estou trabalhando com a proporção. Ok? Eu vou explicar a proporção aqui à parte. Pessoal, para nós entendermos o que significa proporção. A gente sabe que é a igualdade entre duas razões, mas o que isso quer dizer? Olha o que é proporção. Eu tenho um bolo X aqui, para a receita dele, eu uso 3 xícaras de açúcar, 4 xícaras de trigo, 3 ovos, 500 gramas de manteiga. Professor, está faltando fermento. O trigo aqui já tem fermento, tá? Então 500 gramas de manteiga. Aí eu quero fazer um bolo Y, mas eu quero que esse bolo Y ele tenha as mesmas propriedades do bolo X. Ele tem o mesmo sabor, tem a mesma textura e tal. Então, como que eu estou fazendo no bolo Y? Eu já vou colocar 6 xícaras de açúcar. Aí a pergunta é essa: quantas xícaras de trigo eu vou colocar? Dá uma olhada nesse bolo, dá uma olhada nesse. Bom, nesse aqui eu usava 3. Esse aqui eu estou usando 6. Opa! Dobrou. Perceberam isso? Que dobrou. Se eu tinha 3 xícaras de açúcar e agora eu estou usando 6, e se eu tinha 4 xícaras de trigo, quantas xícaras de trigo eu vou usar? Se você disse 8, você acertou. Olha aí.
Perceberam que foi bem simples de encontrar isso aí? Porque eu já descobri qual a razão entre eles dois. Eu descobri qual é a proporção deles. A proporção está sendo de 1 para 2, quer dizer, está dobrando. E a matemática vai ter um jeito bem legal de descobrir isso aí. Imagine que eu não soubesse ainda aqui trigo. Vou chamar esse trigo de T. Olha como é que eu ia montar. Vou encontrar quantas xícaras de trigo eu vou usar. Então eu vou montar uma razão aqui no meu bolo. Qualquer razão. Eu posso pegar aqui, por exemplo, trigo e açúcar. Então seria 3 por 4. Essa é a minha razão aqui no bolo X. Agora no bolo Y eu vou montar a mesma razão. Eu não montei açúcar sobre trigo, então aqui também eu vou montar açúcar sobre trigo. Então vão ser 6 açúcar e trigo. É o que eu estou querendo encontrar, que é o T. Olha aí. Então eu posso dizer 3 quartos e 6 T. 3 está para 4, assim como 6 está para T. Vejam que o bolo que eu estou querendo fazer, ele tem que ter a mesma propriedade, então ele vai ter a mesma proporção. Então, daqui para cá, o que eu fiz? Eu multipliquei por 2. 3 vezes 2, 6. Então, daqui para cá eu vou fazer a mesma coisa. 4 vezes 2, 8. Então, vai ser 8 xícaras de trigo, ou seja, T é igual a 8. Professor, você não fez cálculo nenhum? Foi a razão, a proporção aqui estava bem simples, eu não precisei nem encontrar qual a razão dela. Eu já encontrei direto, eu vi que se aqui em cima era 3 e agora é 6, significa que foi multiplicado por 2. Então aqui embaixo também tem que ser multiplicado por 2, para que exista a mesma propriedade, para que esteja na mesma proporção. Ou seja, à medida que a quantidade de açúcar aumenta, a quantidade de trigo também tem que aumentar na mesma proporção. Se ela dobrou, essa aqui também tem que dobrar. T igual a 8. Ok? Aí eu fiz uma coisa, um cálculo mental, né, pode-se dizer. E se eu fosse calcular mesmo com as regras matemáticas e tal, tudo bonitinho? Porque às vezes não dá para deduzir tão simples assim como eu deduzi. Então T ia ficar aqui. Aí eu ia fazer assim, 3 vezes T, que é 3T, e 4 vezes 6, que é 24. Quer dizer, eu multiplico em cruz. Primeiro eu começo com T letra. 3 vezes T, igual, não posso esquecer, 4 vezes 6. Agora eu tenho aqui 3 vezes o T, que é igual a 24. Veja que o 3 está multiplicando o T. Então eu pego esse 3 que está multiplicando, passo para cá e dividindo. 24 dividido por 3 dá 8. T é igual a 8, T era a quantidade de trigo. Então vai ser 8. Perceberam? Olha só. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Esse jeito aqui ele é infalível. Continuando aqui a receita do meu bolo Y, quantos ovos eu vou usar? Eu já descobri qual a razão. É 2 para 1, né? Quer dizer, 2 dessa, 1 dessa. Ou 1 para 2, né? Vamos colocar 1 para 2, que é melhor. Que 1 para 2 é 1 sobre 2. Aí. Então, isso aqui são 3 ovos, aqui vão ser 6 ovos. 500 gramas de manteiga vai ser 1000 gramas de manteiga, que é a mesma coisa que 1 quilo. E aí eu tenho meu bolo Y. Agora, olha uma coisa interessante. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, açúcar com ovos, não, melhor, com ovos não, porque é a mesma quantidade, né? Açúcar e margarina. Aí eu vou pegar aqui também açúcar e margarina. Veja que é 1 quilo, 1 quilo é 1000 gramas. Olha já, 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6, 500 vezes 2, 1000. Quer dizer, a razão é 1 para 2 mesmo. Então é como se eu tivesse descobrido o segredo aqui, a chave.
A chave que transforma esse bolo nesse é 1 para 2, quer dizer, 1 desse é 2 desse. Sempre vai ser do dobro. Aí eu descobri qual a chave. Isso aqui é semelhante ao problema lá da botija de gás. Só retornando aqui para a nossa apostila, eu tenho a segunda questão que diz assim: determine, ainda de razão e proporção, tá? Determine o valor de x nas proporções abaixo. Então eu tenho aqui uma fração, 4x sobre 2, x mais 2, que é igual a 2 quintos. E eu quero encontrar o valor de x nesse caso, né? Veja só, eu estou montando aqui eu tenho duas razões, ó. Numerador, denominador. Ixi, professor, mas no denominador apareceu x. Não se preocupa não, o procedimento é o mesmo. Então eu tenho uma fração 4 sobre x mais 2, que é igual a outra fração. Veja que encaixou na regra de proporção. A proporção diz que a proporção, a definição diz que a proporção é a igualdade de duas razões. Está aqui, a igualdade de duas razões. Então vamos usar a regra que nós utilizamos anteriormente para encontrar o valor de x. E aqui eu tenho 4 sobre x mais 2, que é igual a 2 quintos. Veja só, x mais 2 é um denominador só. Então eu vou colocar ele dentro do parênteses só para delimitar a coisa. Lembra que eu multipliquei em cruz? Esse com esse com esse. Lá no exemplo eu tinha começado daqui, da esquerda para a direita. Por que eu comecei do de cima com o de baixo? Porque eu tinha letra aqui. Mas aqui eu vou começar daqui por conta da letra. Então eu começo sempre multiplicando aonde tem letra. Então vai ficar 2 vezes x mais 2. Eu não vou nem multiplicar, vou deixar indicado. 2 vezes x mais 2. Que é igual a 4 vezes 5. 4 vezes 5. Perceberam? Aí eu já saí da questão da razão. Agora eu já estou entrando aqui em uma equação do primeiro grau, porque tem uma variável. Então 2 vezes esse denominador todo aqui, eu vou multiplicar cada um elemento dele por esse 2. Então 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, foi daqui, ó, 20. Agora eu vou trabalhar dessa equação do primeiro grau para isolar o x, deixar o x sozinho. O primeiro que eu vou tirar é esse camarada aqui. Eu vou deixar 2x. Veja, eu vou tirar o 4 que está aqui, vou atravessar a igualdade e vou levar ele para cá. Se ele está positivo do lado esquerdo, ele vai passar negativo para o lado direito. Então 2x é igual a 16. Aqui acontece a mesma coisa. Veja que eu quero deixar o x sozinho. Então quem está multiplicando é o 2. Eu vou tirar esse 2 daqui. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. E o x já vai ficar sozinho. 2 está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então x é igual a 8. Quer dizer, aqui é 8. Agora, bora ver como fica essa razão aí. 4 sobre x mais 2, que é igual a 2 quintos. Aí ele está dizendo para mim que x é 8. 8 mais 2 dá 10. Então, bora ver. 4 sobre 10, 2 quintos. Olha aí, ó. Aqui era 4. Como que fica 2? Vou dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E aqui era 10 dividido por 2, 5. Olha, 10 dividido por 2, 5. Né? Perceberam então o fator aqui que está dividindo, o quociente, é o 2. E dá para a gente deduzir isso lá em cima sem precisar de cálculo. Eu vou mostrar para vocês. Então, olha só. Aqui era um 4 e agora é o 2. Quer dizer, foi dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Aqui tem que acontecer a mesma coisa. Eu vou pegar isso aqui, vou dividir por 2 e vai dar 5. Se eu disser que x é igual a 4, aí ficaria 4 mais 2 dá 6.
6 dividido por 2 não dá 5. Se eu disser que aqui é um 8, ou melhor, vou devagar, né? Se eu disser que aqui o x é 6, aí x é 6, então 6 mais 2 dá 8. 8 dividido por 2 não dá 5. Agora se eu disser que x é 8, 8 dividido por 2 dá 10, 10 dividido por 2, 5. Ah, então x é igual a 8. Perceberam aí a jogada da coisa? Eu já encontrei que em cima foi dividido por 2. Então eu já sei que aqui embaixo também vai ter que ser dividido por 2. Aí só é pelo método de tentativa-erro, eu testando os números. Então um número que somado com 2, dividido por 2, que vai dar 5. Esse número é 8. Porque 8 dividido por 2 dá 10, e 10 dividido por 2 dá 5. Aí descobrimos que x é igual a 8. Pessoal, aí aqui na nossa atividade eu tenho duas dessas para vocês fazerem. Essa aqui é para vocês fazerem, tá? Assim como para vocês fazerem essa aqui, olha aí. E para vocês fazerem, beleza, até aí. E a gente segue aqui para um outro exemplo ainda de razão e proporção. Olha o que ele está dizendo. Se 6 pães custam R$5, quanto custa 18 pães? Ele diz primeiro o seguinte, ó, 6 pães custa R$5. O cara foi lá, comprou 6 pães e deu R$5. Aí ele ficou pensando, e se eu comprasse 18 pães, quanto será que dá? Para ver. Então eu vou montar, aí eu vejo só, aqui é reais, né? Aqui é R$1. Então eu vou montar uma razão para mim, vou montar uma razão dos 6 pães com valor em reais. Então vai ser pães sobre reais. Pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir como que eu vou montar a minha razão, porque tenho que manter o padrão. Eu não posso estar mudando não, tá? Então eu vou fazer pães e reais. Primeira situação são 6 pães por R$5. E a segunda, 18 pães e a quantidade de reais eu não sei, que é o que eu estou querendo saber. Olha aí, de novo. Eu vou montar a razão pães sobre reais, sobre dinheiro, né, sobre valor. Pães sobre valor. Então, na primeira, eu tenho duas situações. A primeira situação era que 6 pães custavam R$5. Então, imagine só, o cara comprou 6 pães, chegou em casa e me perguntou, tu comprou quantos pães? 6. Quanto deu? R$5. Aí ela diz, então tu vai lá agora e compra 18 pães. Aí ela quer saber quanto que vai dar em real. Então eu vou montar a razão pães sobre reais. Então vai ficar, primeira situação, 6 sobre 5, 6 pães por R$5, que é igual, porque vai existir uma proporção aqui, 18 pães e X reais. Agora, olha só, sem fazer o cálculo aqui, como dá para datar a parada? Daqui para cá. Era 6, agora 18. O que aconteceu? Multiplicado por 3, 6 vezes 3, 18. Então a mesma coisa vai acontecer aqui, tem que multiplicar por 3. 5 vezes 3, 15. Ah, então se eu comprar 18 pães, eu vou pagar R$15. E aí morreu a parada. Então, se 6 pães dá R$5, 18 pães vai dar R$15. Morreu a parada. Vou fazer o processo matemático agora do cálculo. Pessoal, é importante você conhecer esse processo aqui de dedução, mas também é importante você conhecer como você aplica a regra aqui, porque às vezes a coisa não está tão simples desse jeito. Aí a regra te ajuda. Já montei a proporção, então agora eu vou multiplicar 6 vezes x, 5 vezes 18. Olha como é que eu vou fazer. Se fosse 10 vezes 18, dava 180. Mas como é 5, quer dizer que vai dividir por 2, então vai dar 90. 5 vezes 18, 90. Tá? Veja só, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dobrando, né? 5 vezes 18. Se fosse 10 vezes 18, dava 180. Mas se eu fizesse 10 vezes 18, eu estou dobrando. Então, se eu dividir por 2, o resultado já deu 90.
Aí agora continuando, 6x é igual a 90, x é igual a 90 dividido por 6, x é igual, e posso dividir, eu posso simplificar, dá por 2, 90 por 2, 45, 6 por 2, 3, 45 dividido por 3 vai dar 15, que era o que a gente estava procurando aqui em cima. Aí você pode perguntar, professor, mas eu só posso montar a razão pães sobre reais? Não, posso fazer de outra forma. Eu posso montar assim, ó, pães e reais com reais. Posso fazer assim também, ó. Quer dizer, pães com pães, aí eu vou definir a primeira situação com a segunda ou a segunda com a primeira, porque a ordem aí eu já não vou poder montar, não poder mudar. Pães com pães, então eu vou pegar em cima, aqui em cima, eu vou pegar a primeira situação. Então pães com pães vai ficar 6 sobre 18. Reais com reais, perceberam que eu peguei o de cima com o de baixo? Então eu vou pegar o de cima com o de baixo. 5 sobre x. Eu não posso inverter, mudar a coisa aqui. Se eu mudar, o bicho pega. Então, 6 sobre 18, 5 sobre x. Veja que dá a mesma coisa, 6x, que é igual a 90, x é igual a 90 sobre 6, x é igual a 15. Perceberam? Eu tenho que manter o padrão, matemática é padrão. Então eu estou usando pães, ou seja, eu estou usando a primeira situação em cima da segunda. Então quando eu for para reais tem que ser também a primeira situação em cima da segunda. Aí a coisa vai funcionar. Galera, aí a gente passa agora aqui para... Já fizeram aqui a dos pães, agora vocês têm condição de fazer a da botija de gás aqui, ó. É muito parecido com essa aqui dos pães. Ok? Então essa aqui é de vocês. Aí eu encerro essa aula aqui e na aula seguinte a gente dá continuidade com porcentagem. Pessoal, então, obrigado por vocês ficarem comigo até agora. Espero que essa aula contribua de forma positiva para o aprendizado de vocês. Dúvidas, vocês mandem no WhatsApp e até a próxima. Fui.